Olá, Itavum, tudo bem com vocês? Então, para o início de mais uma aula aqui, e agora a gente começa a falar sobre o ser humano, sobre o corpo humano, tá? A gente falou na aula passada sobre desenvolvimento em seres vivos de uma maneira geral, e agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento na nossa espécie especificamente, tá? Então, para começar, vamos detalhar as fases da vida humana. Então, na aula anterior, a gente falou que a espécie humana, assim como todos os mamíferos, tem desenvolvimento direto, ou seja, a gente já nasce com as características da espécie. Vocês viram na aula passada que a gente falou que um bebê, você já sabe que ele é um humano, porque ele já tem as características de ser humano, né? Mas também isso não significa que a gente vai ser, desde o nascimento, a gente vai ser nós seremos os mesmos, a gente passa por modificações também. O tempo todo a gente está se modificando, passando por transformações durante a vida toda. Isso acontece com mais frequência, com mais intensidade nos primeiros anos de vida, ou seja, na infância, tá? De maneira geral, a gente pode dividir a nossa vida humana em 4 fases: infância, adolescência, vida adulta e velhice. Quanto dura, quando começa, quando termina cada uma dessas fases? Não existe um valor exato, varia entre as pessoas, tá? Não existe uma regra específica, porque cada um se desenvolve de uma maneira diferente. Então, vamos falar agora sobre essas fases da vida humana separadamente. Iniciando pela infância, quando acontecem as transformações mais rápidas, porque uma criança todo dia ela está aprendendo muita coisa, observando e aprendendo, tentando, errando, levantando, caindo, mas ela está aprendendo. Ela está o tempo todo desenvolvendo habilidades físicas, começa com primeiro senta, depois engatinha, depois anda, depois corre. Isso são desenvolvimentos de habilidades físicas. Também a criança está o tempo todo desenvolvendo habilidades intelectuais, quer dizer, aprendendo a falar, aprendendo a pensar, depois aprende a ler e escrever, são o desenvolvimento das habilidades sociais. Sociais não, intelectuais. Aí vem as habilidades sociais, que são de relacionamento com outras pessoas, com parentes, com outras crianças. Então, todos esses aprendizados ocorrem o tempo todo durante a infância. Até quando vai a infância? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a infância vai até os 12 anos. Mas, fisiologicamente, ou seja, no corpo de cada um, ela vai até o início da puberdade. A infância depois da puberdade. E quando começa a puberdade? Pode ser aos 12, mas pode ser antes ou pode ser depois. Varia de pessoa para pessoa, não existe uma regra fixa. Tá? Durante a infância, o corpo se desenvolve muito também, o desenvolvimento ósseo, muscular, cria uma certa massa muscular, não tanto ainda, né? Mas o desenvolvimento cerebral é muito grande, o desenvolvimento ósseo é muito importante, principalmente na questão de crescimento mesmo, e dos dentes. Durante a infância aparece a primeira dentição, com 20 dentes, aí ela cai, é substituída pela dentição permanente, que vai ter 32. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da infância, tá? E o que você precisa para o desenvolvimento saudável da infância? Estímulos. A criança precisa ser estimulada mentalmente, fisicamente, afetivamente, se alimentar bem, dormir bem, comer bem, descansar. Tudo isso, entre outras necessidades, mas essas são as principais, tá? Tudo isso é necessário para um bom desenvolvimento durante a infância. Depois da infância vem a adolescência, mas nós vamos pular a adolescência agora e falar sobre a fase adulta e a velhice. Por que a gente pulou a adolescência? Porque a adolescência é o nosso foco principal dessa aula, então a gente vai falar primeiro sobre a fase adulta e velhice, depois a gente volta na adolescência com um pouco mais de detalhes, tá? A fase adulta, ela começa, então, logo depois da adolescência e é nela que a gente passa a maior parte da nossa vida. E o que caracteriza a fase adulta? É o pleno funcionamento de todos os sistemas do organismo. O nosso organismo está maduro, está pronto e vai funcionar a pleno vapor. Então, é por isso que na fase adulta existe o auge da capacidade intelectual e física.
Você, um adulto jovem, um adulto de 20, 24, 25 anos, ele está numa capacidade intelectual e física que vocês ainda não atingiram, tá? Então, mas na fase adulta você vai perceber que o seu corpo responde, o seu corpo e a sua mente respondem de uma maneira melhor, mais rápida aos estímulos que você dá para eles, tá? E depois a velhice, ela começa por volta dos 65 anos, mas também varia de uma pessoa para outra. E o que caracteriza a velhice? Começa a diminuir o funcionamento dos sistemas e a perda de capacidade física, perda de capacidade mental, principalmente memória. Isso acontece durante a velhice, porque o corpo é o desgaste natural do corpo. E é por isso que os sistemas vão deixando de funcionar, a pele vai enrugando, vai perdendo visão, perdendo audição, tá? Pelo desgaste natural mesmo do corpo, os sistemas vão deixando de funcionar da maneira que funcionavam antes, tá? Então agora a gente volta para falar sobre adolescência e puberdade. E por que eu coloquei adolescência e puberdade? Porque muitas vezes as pessoas acham que são a mesma coisa, mas não são. São parecidos, mas não são a mesma coisa. A adolescência tem mais a ver com a idade. Então, vai ali aproximadamente dos 12 aos 19 anos. E a puberdade não tem relação com a idade, tem relação com as transformações do corpo nessa fase, que é mais ou menos nessa idade. Tá? Mas uma pessoa, por exemplo, pode ser um adolescente e ainda não está na puberdade, ou pode estar na puberdade sem ainda ser um adolescente pela idade. Tá? Então, não são a mesma coisa. Quais são as principais modificações que ocorrem no corpo durante a puberdade? São o surgimento das características sexuais secundárias. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. E a puberdade, então, se a gente diz que a adolescência começa aos 12, com que idade começa a puberdade? Varia também. E quando a gente sabe quando começam essas transformações no corpo. Tá? Então, o que você precisa entender é que se você entrar na puberdade mais cedo, às vezes até acontece com 9, com 10 anos, não significa que você tem um desenvolvimento superior, mais avançado, que é mais inteligente, mais esperto, nada disso. E também, da mesma maneira, se a sua puberdade começar mais tarde, demorar mais que os outros, também não significa um desenvolvimento mais lento, um desenvolvimento atrasado. Não. Significa só que cada pessoa tem o seu corpo e cada corpo se desenvolve da sua maneira, tá bom? A puberdade chega mais cedo ou mais tarde para todos e não tem uma regra, não tem uma idade definida para isso. E não significa que se um entra na puberdade antes do outro, que esse um tem um desenvolvimento melhor. Não tem nada a ver, tá? Cada corpo tem o seu ritmo, entendam isso. Hormônios sexuais. Hormônios, pessoal. Hormônios são substâncias produzidas pelo nosso corpo por estruturas chamadas glândulas. E os hormônios, eles são reguladores das funções do organismo. E os hormônios sexuais, eles começam realmente a ser produzidos em maior quantidade ali na puberdade. Na infância não tem tanto. Por isso, meninos e meninas são muito parecidos antes da puberdade. Tem a diferença ali de cabelo, por quê? Porque os pais cortam o cabelo dos meninos, das meninas não, geralmente. Mas meninos e meninas são bem mais parecidos na infância do que ali na adolescência e na puberdade. Porque na puberdade já começou a sentir os efeitos dos hormônios sexuais, tá? Então, ali na partida, quando começa a puberdade, você tem um incremento, um aumento na produção dos hormônios sexuais masculinos nos meninos e femininos nas meninas. Os hormônios sexuais são diferentes para meninos e meninas e é aí que vai diferenciar as pessoas, tá? E são esses hormônios que fazem ter início as alterações corporais para transformar meninos e meninas em adultos, em homens e mulheres. E aí as características de adultos começam a aparecer. Oração dos hormônios sexuais. Quando esses hormônios começam a aumentar sua presença no corpo, é uma novidade, o nosso corpo não estava acostumado com eles, e eles vão causar diversas alterações. E
que vão causar reações não só corporais, mas também mentais na gente, tá? Alterações de comportamento, alterações de funcionamento mesmo da mente. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Mas, de maneira geral, o que acontece? As meninas, elas ficam mais sensíveis, mudam muito de humor, ficam bem-humoradas uma hora, mal-humoradas logo em seguida. E os meninos, com a presença maior dos hormônios sexuais, eles podem ter uma tendência a ter uma maior agressividade, ficarem mais impacientes. Isso é natural, pela presença maior dos hormônios sexuais, que você tem uma substância nova no seu corpo que você não estava habituado com ela. Isso causa reações, então é natural. Você vê que nessa fase, por exemplo, as meninas começam muitas vezes a chorar com maior frequência ou se sentirem perseguidas, diminuídas de alguma forma. E em grande parte isso é culpa dos hormônios e a agressividade dos meninos também. É bom que se tente controlar isso, mas nem sempre é tão fácil. Ok? Vamos falar então sobre as características sexuais secundárias que começam a aparecer na puberdade. Elas aparecem na puberdade porque efeito dos hormônios sexuais. Tá? Os hormônios sexuais vão fazer o nosso corpo mudar. Por que são características sexuais secundárias? Porque as primárias a gente já tem desde que nasceu, são os órgãos genitais. Então, a diferença que a gente vê de menino e menina quando bebê é nos órgãos genitais. Se um bebê nasce, se você não for olhar o órgão genital do bebê, você não sabe se é um menino ou menina. Então, os órgãos genitais são as características sexuais primárias. E quando chega a puberdade, começa o desenvolvimento das secundárias. Tá? Como que começa esse processo de desenvolvimento das características sexuais secundárias? Ela começa uma glândula que existe aqui na base do cérebro, bem embaixo assim, do cérebro, chamada hipófise. Essa hipófise produz substâncias que são chamadas de gonadotrofinas. Que são gonadotrofinas? São substâncias que vão estimular as gônadas. As gônadas são as glândulas sexuais. São nos meninos os testículos e nas meninas são os ovários, tá? Então a hipófise produz as gonadotrofinas vão agir nas gônadas. E aí as gônadas vão produzir os hormônios sexuais masculinos dos meninos, que são a testosterona, produzida no testículo, e nas meninas, os ovários vão produzir estrógenos e progesterona. Então, mais uma vez, hipófise, tá no cérebro, tá? Produz gonadotrofinas. As gonadotrofinas vão estimular as gônadas. O que são as gônadas? Nos meninos, os testículos, nas meninas, os ovários. Então, no menino, o testículo vai ser estimulado pela gonadotrofina, produzida na hipófise, e vão começar a produzir a testosterona. Nas meninas, os ovários funcionam da mesma forma. A hipófise produz gonadotrofina, a gonadotrofina vai estimular o ovário, e o ovário vai começar a produzir os estrógenos e a progesterona. E, além disso, os estrógenos e progesterona são os hormônios sexuais femininos. Testosterona, hormônios sexuais masculinos. Além disso, eu escrevi ali, ó, as gônadas também passam a produzir e maturar os gametas. Por que eu falo produzir e maturar? Porque tem diferença. Nos meninos, os testículos vão começar a produzir os gametas, que são os espermatozoides. Nas meninas, eles não serão produzidos. Por quê? A menina já nasce com seus óvulos todos dentro do ovário, tá? Então, as meninas elas só vão passar a maturar esses óvulos, que são os gametas femininos. Então, a diferença entre produzir e maturar. Os meninos, os gametas masculinos, que são os espermatozoides, eles começam a ser produzidos na puberdade. Nas meninas, os gametas femininos, que são os óvulos, eles não começam a ser produzidos na puberdade. A menina já nasce com eles. Na puberdade, eles passam a maturar, ou seja, amadurecerem, certo? Essa é a diferença, então, tá? Nos meninos começa a produção de gametas, nas meninas a maturação de gametas.
Por isso eu escrevi ali, produzir e maturar. Tem essa diferença, tá? E esses hormônios também, esses hormônios, ou seja, testosterona nos meninos, estrógenos e progesterona nas meninas, são eles que fazem o surgimento das características sexuais secundárias, que é a última parte da nossa aula de hoje, nós vamos falar delas a partir de agora. Então, primeiro, as características sexuais secundárias masculinas. Quais são? Surgimento de pelos no pubis, ou seja, ali perto dos órgãos genitais, nas axilas, embaixo do braço, no peito e no rosto, barba e bigode. Características sexuais secundárias masculinas. O pênis e os testículos também aumentam de tamanho. E ali dentro dos testículos começa a produção de espermatozoide, tá? Então, na puberdade, os testículos e o pênis dos meninos começam a aumentar o tamanho e os testículos passam a produzir espermatozoides. Os meninos também têm um aumento de massa muscular. As meninas têm também, só que menos. Os meninos passam a ter um aumento de massa muscular maior do que as meninas. Então, é aí na puberdade que os meninos começam a ficar mais fortes fisicamente do que as meninas. Na infância, isso não é uma regra, não. A força é mais ou menos proporcional. Na puberdade, sim, começa a ter um aumento de massa muscular maior nos meninos, tá? Outra característica sexual secundária masculina é a voz mais grossa, devido a alterações nas cordas vocais, então a voz do menino passa a ter mais grossa, ficar um pouco mais grossa, e o crescimento em altura, em média, maior do que o das meninas. Então, também na puberdade, além dos meninos ficarem mais fortes, eles passam a ficar mais altos também. Vocês reparam, podem ver as crianças menores na escola, que os meninos e meninas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Quando entram na puberdade, os meninos crescem mais e ficam mais fortes, tá? E as características sexuais secundárias femininas. Uma das mais importantes é o alargamento dos ossos da cintura pélvica, a cintura mesmo, tá? Por que que esses ossos alargam? É uma preparação para o parto, porque alargando esses ossos, dá para passar um bebê por ali. O homem que onde não acontece isso, se acontecesse do homem engravidar, ele não poderia fazer um parto normal porque o bebê não passaria ali por entre os ossos da cintura pélvica. Então, uma das características sexuais secundárias femininas é que esses órgãos, eles criam um espaço maior para que um bebê possa passar por ali no parto, tá? Desenvolvimento de seios também, porque começa o desenvolvimento de glândulas mamárias, uma preparação também para ser mãe. Tá? O crescimento de seios, então as glândulas mamárias começam a se desenvolver, porque são elas que vão produzir leite para a criança. E além dessas glândulas se desenvolver, também há um acúmulo de gordura em volta delas, formando os seios. Aí os seios podem ser maiores ou menores, isso é característica genética, não é de questão do desenvolvimento de cada um, tá? O tamanho desse que ficam os seios tem mais a ver com características genéticas, ou seja, vindas principalmente, nesse caso, da mãe, claro. Tá? Mas o desenvolvimento de seios, então, também é preparação para a reprodução, porque é a partir dos seios que o bebê vai ser alimentado nos seus primeiros meses de vida. Começam os ciclos menstruais, não vamos entrar em detalhes sobre eles agora, porque é assunto para a próxima aula. Tá? Surgem pelos no pubis e nas axilas, igual nos meninos, só que nos meninos também começa a surgir no rosto e no peito. Nas meninas é no pubis e nas axilas, ou seja, perto dos órgãos genitais e embaixo dos braços. Aumento também da estatura, só que menor do que os meninos em média, ok? E acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo, principalmente nádegas, quadris e coxas, onde então as meninas começam a ficar com o quadril maior, coxas mais grossas e acúmulo também de gordura no quadril ali ao lado, com uma proteção dos ossos da cintura pélvica que se alargaram, tá? Então, as meninas, muitas ficam incomodadas com isso, mas é uma característica feminina esse acúmulo de gordura
em maior quantidade, nas nádegas, nos quadris e nas coxas, certo? Então, com isso, pessoal, a gente termina essa parte de características sexuais secundárias. Para as próximas aulas, a gente vai complicar um pouco mais, vamos entrar em processos um pouco mais específicos do desenvolvimento do ser humano, tá? Então, agora eu vou pedir só as atividades para vocês, que são da página 14 da apostila 3, tá? Vocês respondem as questões numa folha, entrega na plataforma Positivo On ou na escola. Por que numa folha? Porque as questões aí dessa página 14 não há espaço para responder no próprio LDI. Então, é tudo no caderno. Aí vocês mandam essa folha do caderno para mim na plataforma ou entregam na escola. Ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês em mais uma aula. Até a próxima. Beijo, abraço. Tchau, tchau. E façam as atividades com calma, ok? Tchau, até a próxima.